Boa noite, oitavo ano. Vou dar continuidade para vocês aqui ao conteúdo de filosofia. Eu vou comentar aqui rapidinho sobre a página 34 até a página 36. Vocês podem acompanhar também pelo material de vocês. Então, nós vamos falar sobre Leibniz, que foi um filósofo alemão, físico, matemático e filósofo. Ele também faz parte da corrente racionalista, juntamente com Descartes e Spinoza. As obras dele em destaque são Discurso da Metafísica, Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano e Ensaio de Teodiceias. Ele, diferente de Descartes, ele não buscava a geometrização da realidade, porque Descartes buscava transformar todas as coisas ao nosso redor em números, em matemática. Então, Descartes buscava a geometrização de todas as coisas. Leibniz não queria isso, ele buscava uma outra forma de explicar a realidade, de forma que houvesse também a matemática para que fosse uma explicação mais exata, mas que também a gente pudesse ter um jeito diferente de compreender as coisas sem precisar associá-los a números. Ele foi menos radical, se comparado a Spinoza, porque a Spinoza dizia que todas as coisas que aconteciam, a existência de tudo no universo, inclusive dos fatos, dos objetos, dos animais, de tudo, estaria ligado a uma força divina. Então, tudo que acontecia na nossa vida, nada seria responsabilidade nossa, por exemplo, mas sim teria acontecido por ação ali de uma força superior. Seria uma força racional que comandaria toda a nossa existência no universo. E Leibniz ele não pensava dessa maneira, ele pensava que em algum momento a gente poderia sim ser responsável pela nossa existência, embora a gente também tivesse que na maioria das vezes ser controlado por esse princípio racional, só que a gente também poderia ter influência ali na nossa existência. Tanto que ele defendeu que o conhecimento, essa nossa forma da gente entender a realidade, ela poderia ser dividida de duas maneiras. Primeiro, a gente poderia entender o mundo através das verdades necessárias, ou também verdades racionais, qualquer um dos dois termos está correto. Ou então a gente poderia compreender o mundo através das verdades contingentes ou verdades de fato. O que seriam as verdades racionais, ou verdades também chamadas de necessárias? Seria uma verdade que não pode ser de outra maneira, ou seja, não pode haver contradição. Uma verdade necessária, ela é uma proposição verdadeira, onde a negação dela implica ali numa contradição, sendo, portanto, impossível. Por exemplo, ele diz que a matemática ela é uma verdade necessária, porque quando você transforma alguma coisa em número, quando você traz um cálculo, o resultado ele é único, como aqui no exemplo. A matemática, a geometria e a física, porque estão ligados aos números. Os números, eles são exatos. Então, se eu trago para vocês e digo que 2 mais 2 é igual a 4, é um resultado exato, que não pode ser diferente. Se 2 mais 2 eu disser para vocês que é 5, é uma verdade impossível. 2 mais 2 não é 5 e nós sabemos disso. Então, uma verdade necessária é uma coisa que ela é de um jeito e ela tem que obrigatoriamente ser daquele jeito para estar correto. Quanto às formas geométricas, vocês têm um triângulo. Um triângulo ele tem que ter 3 linhas, ele é formado por 3 linhas retas e 3 ângulos. Para ser triângulo, necessariamente ele tem que ter essas características. Se ele apresentar 4 linhas retas, ele deixa de ser um triângulo. Então, para ser um triângulo, tem que ser formado por 3 linhas retas e apresentar 3 ângulos. Então, é uma coisa que não pode ser diferente. Já a verdade contingente é uma verdade que ela é de um jeito, ela é verdadeira, mas ela poderia perfeitamente ser de outro, sem que aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou dizendo, que seja algo falso ou que seja algo contraditório. Como assim, professora? Então, se eu chego para vocês e digo assim, o João se casou com a Maria, isso é uma verdade. Mas ele poderia ter se casado com a Jéssica poderia ser a esposa dele. Então, seria uma outra opção que poderia acontecer, mas que não anula o fato dele ter se casado com a Maria. Isso é real, isso é verídico, mas é uma verdade que poderia ser de outra maneira. Moro em Colinas, mas eu poderia perfeitamente morar no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que é de um jeito, é verdade, mas ela poderia ser de outra maneira. Vocês estão estudando agora na sala, no quarto, digamos que vocês estejam na sala.
É uma verdade, vocês estão estudando na sala, mas vocês poderiam perfeitamente estar estudando no quarto de vocês. Então, é de um jeito, mas poderia ser de outro. E aí, dentro dessas verdades de fato ou verdades contingentes, existe um princípio que faz com que essas coisas funcionem de forma harmoniosa. Então, o João ter se casado com a Maria não é uma coisa que aconteceu aleatoriamente, que está em desarmonia com o universo. Não, é um fato que ele aconteceu por algum motivo. Tem uma razão para o João ter se casado com a Maria e não com a Jéssica. Então, tem um objetivo, tem uma razão para que isso aconteça dessa maneira e não de outra. Essa razão que faz com que as coisas sejam do jeito que elas são é o que a gente chama de princípio da razão suficiente. É o que faz com que haja uma organização aí na existência dos fatos ao nosso redor. Então, você estuda em determinada escola, mas você poderia estudar em outra. Isso é uma verdade de fato. O que faz com que você estude em determinada escola é o princípio da razão suficiente. Você não está naquela escola por acaso, tem algum motivo para você estar lá. Então, temos aqui o princípio da razão suficiente. Nada é assim sem que haja uma razão para isso. Outros pontos que Leibniz defendeu foi que o ser humano é relativamente livre. Se a gente for comparar com Spinoza, ele foi um racionalista radical, porque ele disse que o homem era destituído do livre-arbítrio, ou seja, nada do que acontece na nossa vida, a existência dos fatos ao nosso redor, eles não têm nada a ver com as nossas escolhas, porque nós não somos livres, tudo é determinado por uma força superior. A existência dos animais, os acontecimentos da natureza, para Spinoza, tudo seria controlado por essa força racional. Por isso que a gente diz que ele foi um racionalista radical. Já para Leibniz, ele foi menos radical, porque ele diz que o ser humano ele é relativamente livre. Então, imagine aí o personagem João, né? João, ele tem duas opções, ele tem duas escolhas, digamos, seja o caminho A ou que seja o caminho B. Ele escolhe um desses caminhos, ele faz uma escolha. Ele não é totalmente livre porque a gente vai imaginar que já existe uma história escrita, tanto para o caminho, caso ele escolha seguir o caminho A, ou para o caso dele escolher o caminho B. Ele fez a escolha do caminho que ele quer seguir. Ele quer ser uma boa pessoa ou ele quer ser uma má pessoa? Se ele escolhe ser uma boa pessoa, a gente vai imaginar que já existe uma história pré-determinada para caso do João escolher ser uma boa pessoa. Se o João escolher ser uma má pessoa, já também tem uma história pré-determinada que vai acontecer caso ele escolha esse caminho. Então, ele é relativamente livre, porque ele fez uma escolha, mas lá na frente já tem uma harmonia que foi pré-estabelecida por Deus. Já tem uma historinha escrita para que aconteça. Leibniz defendeu que todas as coisas existentes no universo elas seriam formadas por mônadas. As mônadas elas seriam unidades simples que não poderiam ser vistas, não, elas estariam no universo, mas a gente não conseguiria perceber a existência física delas. Todas as coisas que a gente conhece seriam formadas pelas mônadas e elas existiriam ali através de combinações diferentes, por isso que as coisas seriam umas diferentes das outras. Essa combinação das mônadas, ela também já teria sido pré-estabelecida por Deus, que é também o que a gente chama de harmonia pré-estabelecida. Por isso que ele fala aqui em uma liberdade relativa, tá? Porque, de certa forma, as coisas já estariam pré-determinadas, inclusive o seu processo de formação. As mônadas, elas entrariam ali no agrupamento e formariam as cadeiras, os animais, os objetos, tudo que a gente conhece, que já seria ali determinado por Deus. Tudo seria constituído por várias mônadas, apenas a alma seria constituída de uma única mônada. Então, todas as coisas que a gente conhece seriam um agrupamento de várias mônadas, apenas a alma humana seria a representação de uma única mônada. Então, é basicamente isso. Foquem aí nas verdades necessárias, verdades racionais e nas verdades contingentes ou verdades de fato. Lembrando que verdades necessárias são aquelas que não podem ser modificadas. Se elas são modificadas, elas deixam de ser verdade, entram em contradição. As verdades contingentes, elas são de um jeito, mas elas poderiam ser de outro. Muito simples. Espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa noite e até amanhã.